Ok, pessoal, aqui ó, vou gravar agora para explicar para vocês, oitavo ano, a questão número 3, tá? Que fala aí. Então, ele pede para observar a figura e para responder essas monte de questões aqui, ó. Então, a figura é essa daqui, tá? Então, vamos analisar a figura e vamos responder as questões que ele está pedindo ali. Então, a primeira ele está perguntando lá na letra A, quais dessas retas são concorrentes entre si? Quais dessas retas são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? Quais são oblíquas entre si? Então, ó, aconselho vocês a descrever, ó, coloca assim, ó, concorrentes, paralelas, perpendiculares, e oblíquas, tá? Para vocês conseguirem responder. Então, ó, analisando as questões, nós vamos ter. Primeiro, vamos saber quais são as retas que a gente tem. A gente tem a reta V, tá? Reta V, tem a reta U, tem a reta R e S. Tá? Então, reta V na horizontal, reta U na vertical, reta T aqui com uma inclinação e R e S aqui, ó. Então, ó, já vemos de cara que R e S são paralelas, tá? Então, só temos essas duas como paralelas, R e S. Então, aqui nas paralelas vocês vão colocar R e S, são paralelas. Depois, ó, perpendiculares. Perpendicular só tem uma perpendicular. Também só tem um parzinho. Que é aqui as retas U. Tá vendo? É reta U e reta V. Tá? Então, reta U e V são as perpendiculares. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Perpendicular U e V. São as perpendiculares. Depois, quais são as concorrentes? Bom, tirando a R e a S, que são paralelas, todas as outras são concorrentes. Então, vocês vão colocar, ó, V e U são concorrentes. V e U, a V perpendicular é concorrente. T e R, podem colocar T e R, T e S, T e U, T e U, T e V não se encontram, né? Então elas não são concorrentes, que elas não vão se encontrar. Vão se encontrar sim, elas não têm ponto em comum, mas pela inclinação elas vão se encontrar. Então vocês podem colocar T e V, T e R, T e S, T e U, T e V. Depois vocês vão colocar lá V, aí podem colocar V e R, tá? V e R tá até se encontrando aqui no ponto H. V e U. E aí vão completando. V e S, V e S. V e S. A reta S está aqui. V e S, tá? E aí vocês vão completando aqui todas as concorrentes, tá? Só não vão colocar R e S. Depois as outras, todos os parzinhos que vocês formarem com as letras, com as retas, vocês vão colocar, tá? Tenho isso. As retas são as retas T, R, S. Vamos até colocar na ordem, né? As retas, ó, R, S, T, U e V. São 1, 2, 3, 4, 5 retas. Ó, R, S, T, U e V. Então tá aqui, R, S, T, U e V. 5 retas. Então R e S são paralelos, depois vocês informando aqui, ó.
as outras são concorrentes. Então, o único parzinho que vocês não vão escrever é o parzinho de paralelas. As outras vocês vão colocar R, IT, RU, RV, S, IT, SU, SV, TIR, TIS, TIU, TIV, VU, VT, VS, VR, tá? Todos os parzinhos. São as retas concorrentes. Quais são as oblíquas? As oblíquas, vocês vão colocar as oblíquas, aí as oblíquas são aquelas que se encontram, tá? Então presta muita atenção, porque, por exemplo, ó, eu fiz aqui o parzinho V e S. Aqui, ó, V e S. Eu fiz esse par V e S. As retas V e S, elas não se encontram. A reta V está aqui na horizontal e a reta S está aqui. Elas são oblíquas por quê? Porque se você seguir com a inclinação aqui e seguir, elas vão se encontrar em algum ponto. Então, elas são concorrentes. Mas elas são oblíquas? Não, porque elas não se encontram. Na figura aqui, elas não se encontram. Tá? Elas não são oblíquas. Tá? Então, esse parzinho não entra nas oblíquas. Quais são as oblíquas? As que se encontram e não formam ângulo de 90 graus e nem são paralelas. Então, por exemplo, ó, T e R, que ó, formando um ângulo de 70 graus no vértice A, T e R são as oblíquas, T e S são oblíquas, U e T, T e U, T e U são oblíquas, a reta U e S se encontram aqui, então ó, U e S são oblíquas, U e R são oblíquas, V, aqui ó, V e R são oblíquas, que a V e a R se encontram aqui no vértice H, se encontra V e R. Então essas são as retas oblíquas, tá? Aí vocês vão completando aqui a tabelinha de vocês. Depois, ele fala aqui na vértice B, ó, o ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Então, está aqui, ó, IHJ. IHJ é esse ângulo aqui, ó. É um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, tá? Essa simbologia quadradinho com pinguinho dentro. O ângulo BAH é suplementar de BAC. BAC está aqui, então BAH está aqui. É esse ângulo aqui, ó, suplementar. Tá vendo? Ele está falando, ó, suplementar. Falta para 180 graus, ó, meia volta. De 70 para 180 graus, falta quanto? Então, é a medida do ângulo BAC. Vocês podem completar aqui na letra C. BAH, desculpa, BAH. Responda a letra C. Letra D. BAH e CAD são opostos pelo vértice. Quanto mede CAD? Então, aqui, ó, CAD. É aqui, ó. Tá vendo? Oposto pelo vértice, realmente com esse ângulo daqui. Então, é só completar, é a mesma medida, né? A mesma coisa, congruentes. Congruentes têm a mesma medida. Então, aqui mede um valor, aqui vai medir o mesmo valor. Só para você responder. Seguindo, qual é a medida do ângulo DAH? Na letra E, aqui, ó. Você vê aqui, ó. Qual é a medida do ângulo DAH? Vamos identificar esse ângulo. DAH. Oposto pelo vértice com 70 graus. Então, vai medir 70 graus, né? Oposto pelo vértice ali. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Então, vamos localizar esse ângulo ADE. ADE. Tá aqui, ó. Tá vendo? No vértice D, porque o vértice D está no meio. Então, é aqui, ó, ADE. Então, ele fala que é um ângulo correspondente. Tá. Ele é correspondente com quem, professor? Essa é a pergunta que vocês vão me fazer, com certeza, né? Então, ele é correspondente com o BAC, com 70 graus. Por que ele é correspondente com o BAC? Qual é a correspondência que tem aqui? Eles são ângulos
colaterais, porque eles estão do mesmo lado em relação à reta T, estão do mesmo lado, então eles são colaterais. Externos, tá? Por que eles são colaterais externos? Porque eles estão fora das duas retas paralelas, ó. Aqui está fora da paralela S, aqui está fora da paralela R. Então, eles são colaterais externos. Então, eles são a mesma medida mesmo. Então, aqui também vai medir 70 graus. Então, aqui a letra F, 70 graus. ADE mede 70 graus. Seguindo, letra G. Qual é a medida do ângulo FDG? Então, vamos lá. Qual é a medida do ângulo FDG? Vamos localizar esse ângulo. FDG. Oposto pelo vértice com 70 graus. Então, mede 70 graus. Depois, I. Ângulos colaterais determinados por uma reta transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. CAD, esse aqui, CAD. E ADE são colaterais internos. ADE. Ah, tá. Aqui, ó. Quanto é a soma de suas medidas? Tá. São suplementares, ó. Então, a soma vai dar quanto? A soma das medidas vai dar 180 graus, né? Ângulos suplementares, a soma dá 180 graus. J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Então, vamos localizá-los aqui. BAH e GDF. Cadê o ponto F? Aqui. Então, esse aqui, GDF. São colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Tá. Ó, aqui em cima, do encontro mesmo ponto, são suplementares. Os ângulos CAD são colaterais internos. Colaterais internos são suplementares, né? E colaterais externos também são suplementares. Então, a soma vai dar 180 graus, tá? A soma das medidas vai dar 180 graus. K. E última. Os ângulos, os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Então, vamos localizar esses pontos aqui. DF, ponto D está aqui, DF. Está aqui, ó. DF, na reta T. E DA, tá. Mas não são consecutivos e colineares. Por quê? Porque eles pertencem à mesma reta, né? São pontos que pertencem à mesma reta T. Então, dois segmentos, né, que pertencem à mesma reta, eles vão ser consecutivos e colineares, né? Então, tá aqui, ó, A, D, D, F, D, F e D, A. Então, são consecutivos, eles não são congruentes, né, realmente, eles não têm a mesma medida, a gente pode perceber isso pelo desenho, mas eles são consecutivos e colineares, porque eles pertencem à mesma reta.